8h31 da manhã, esse é o Jornal da Bandeirantes. Gente, estamos recebendo no nosso estúdio o cardiologista Nabil Goraev, que já participou muitas vezes aqui do programa, além de um grande colaborador da Rádio Bandeirantes, foi médico do Zé Paulo de Andrade durante muito tempo, cuidou do coração do Zé e hoje está, para nossa felicidade, de volta aqui ao programa. Doutor Nabil, fazia tempo que a gente não se falava, hein? Seja bem-vindo aqui ao estúdio da Rádio Bandeirantes. Tudo bem com o senhor? Estou muito emocionado de estar aqui, porque a última vez que eu estive aqui foi com o Zé Paulo, nessa mesma data, no ano da pandemia, quando começou a pandemia, 2020. Coincidência, foi coincidência, não marcamos nada por isso não, né? Pois é. E o Zé realmente... É uma saudade imensa que a gente tinha. Ele me fazia acordar às 6 horas da manhã para ir nos parques, quer dizer, acordava às 5 horas para ir nos parques. Com o Gertel. Com o Gertel, para conversar. Eu e o Dr. Ricardo Narras, para a gente conversar com as pessoas no parque. Para dar orientação? Para conversar o que fazia, mas era muito interessante. A gente ia uma vez ou duas por semana. 6 horas da manhã no parque. Vamos retomar isso, doutor? Não, né? Não, 6 da manhã. 6 da manhã. Eu já acordo essa hora. Eu tenho uma filha de 13 para 14 anos, a Julinha, né? Um beijo para ela. E acordamos 6 horas da manhã. Eu já acordo um pouco antes, né? Porque velho acorda cedo, né? É verdade. Eu fico ouvindo vocês de 5h30 da manhã. Prazer, viu, doutor Nabil? Muito não obrigado. Fica velho, né? Só eu que fico velho. Só eu. Doutor Nabil tá bem demais e vai ser bom esse papo. Né? Não, vamos começar por exercício, então. Que é um assunto que sem é importante. bombas. Sem bombas, por favor. Então, vamos começar. Para quem está ouvindo a gente, que é o meu caso, por exemplo, que não faz atividade física, precisa retomar a atividade física. Eu fiz durante um tempo, depois larguei mão total. E depois a idade vai passando, depois dos 50, né? Eu já tô com bem mais de 50, você vai sentindo as dificuldades, né? Como é que você retoma a atividade física, doutor? Para que ela faça bem e não seja um motivo de risco. Pode ser, né? Retomar assim do nada pode ser perigoso também, né? O que se sabe, na verdade, o sedentarismo é um grande problema no mundo inteiro. E desde criança até o indivíduo com mais idade. O fato de você ficar sentado o dia inteiro, eu não posso falar muito alto, senão minha mulher me mata hoje, porque aposentado de manhã a gente fica trabalhando no computador, preparando aula, essas coisas. Então fica sentado, mas você tem que levantar e fazer exercícios. O que é preconizado hoje pelo mundo inteiro são 160, 180 minutos de exercício físico semanais. Seriam 3 vezes de 1 hora. E essa hora, ela tem que ser em qualquer... Você pode dividir do jeito que você achar melhor. O problema, que a gente sabe agora, não sabia antigamente, era que se você chegar no domingo, malhar doidamente, fazer exercícios das 8 da manhã até o meio-dia, o benefício é maravilhoso, dura 36 horas. Sério? Então você perde, na terça-feira já zerou. Então, esse é o grande problema. O que nós precisamos não é intensidade, precisamos de regularidade. E a regularidade, você não precisa malhar para você ficar suando que nem um doido, não. Você pode fazer exercícios moderados, e o que a gente chama de moderado é a pulsação estar na faixa de 195 menos a idade. É um número antigo, muita gente acha que é muito, não está valendo, mas vale. Vale e serve para qualquer pessoa. Eu lembro que no tempo da pandemia, que a gente não podia sair de casa, né? Eu ficava dando volta no sofá da sala. E aí botava uma música lá, um jazz para ouvir e ficava dando volta. 10, 20, 30, 40 voltas ao redor do sofá. Mas a gente tinha um colega aqui, até falar, o Paulo Galvão, nosso colega de sempre. Grande abraço pro Paulo Galvão. Meu colega de arquidiocesano, ele foi do Exatamente. O Paulo Galvão fazia isso, faz até hoje, se eu não estou enganado. Quando entra uma matéria gravada, assim, uma reportagem gravada, aquelas de 40 minutos, tem isso, né? Ele faz de madrugada, bota uma de 40 ali. Ele começa a dar a volta na redação.
É meio estranho? É meio estranho. É meio estranho. Aí Olha, não é uma questão pro cardiologista, é outra especialidade. Não. É outra mas especialidade isso, médica. o doutor Eu tenho falando que- pego muito aplicativo agora, que a gente está mudando, né? Em vez de ter um monte de carro em casa, tem um carro só e vamos de aplicativo para lá e para cá. E eu converso com os motoristas, então é um problema sério de trabalho para todo mundo. Mas eu falei, você mora onde? Ah, moro em apartamento. Ótimo, quantos andares? 3 andares. Os americanos mostraram para nós, se você subir 3 andares de escada todos os dias, não precisa sair correndo. Nos primeiros dias você vai cansar por a língua de fora. Traz um benefício equivalente a você fazer um treinamento 3 vezes por semana O Zé de uma Paulo hora. mesmo andava pelas escadas aqui. Ele tá vendo? Ele não andava pelo Rapaz. elevador. Era essa orientação que o senhor deu para ele. Era a escada. O doutor, deixa eu te perguntar uma coisa aqui que deve estar na cabeça de muito ouvinte, que a gente está falando de coração e pandemia. Existe algum estudo que mostrou algum efeito da Covid no coração do ser humano? Tem impacto da Covid Nossa, tem no muito. coração? Quem teve Covid precisa fazer um check-up? O que é preciso observar? Hoje saiu uma matéria, acho que no Estadão, sobre isso aí, achei interessante. O que nós estamos tendo hoje, chamado Covid longo, que é uma coisa extremamente chata, porque eu tive Covid há 1 ano e meio atrás, até hoje, às vezes, para subir uma ladeira dá trabalho. Parece que o músculo travou. Então, realmente, todos nós, e o coração, ele tem características de arritmias, principalmente. A gente tem tido muito Covid longo com algumas arritmias. Não é para causar pânico em ninguém, mas quem teve Covid tem obrigação de fazer uma avaliação, principalmente cardiológica, pode ser no seu clínico, ele vai orientar, porque teve e tem situações muito Mas importantes. durante a Covid ou no pós-Covid? No pós-Covid, Tá. pós-Covid. E hoje, com a vacinação, houve uma mudança brutal para melhor, graças a Deus. Então, nós temos menos problemas, mas é interessante que eu tenho atendido jogador de futebol brasileiro, da Tailândia, da China, do Japão, que tiveram Covid e estão meio perdidos, porque no exterior o atendimento ao atleta é diferente. No Brasil, a gente é muito paternalista, então atendemos coração, etc. No exterior é o seguinte, atende tornozelo, joelho e quadril. Problema cardíaco, procure seu médico. É muito assim estranho isso aí, em muitos lugares, até em Portugal isso. Eu tenho um jogador do Porto que tem um problema cardíaco que ele vem para o Brasil para se tratar e voltar. Mas então, e a gente ficou sabendo que o Covid realmente no mundo inteiro tá dando trabalho. E a gente tem visto jogadores de futebol dos grandes clubes de São Paulo, examinamos vários deles que tiveram Covid absolutamente tranquilo. Porém, tiveram que fazer as suas avaliações, a gente percebe uma coisa aqui, uma coisa lá, mas nada que seja grave, preocupante ou que assuste. E outra coisa, não tem essa história que morreu pela vacina. Isto é mentira, é fake. Eu vi, agora recebi um e-mail, um vídeo de uma senhora que o filho dela... Quer dizer, puxa vida, isso aí só atrapalha. É. Não, isso é um mal, não é exclusividade brasileira, né? Pelo contrário, tem no mundo inteiro. A gente precisa, é importante essas posições, essas conversas nossas, para gente tentar de uma vez por todas acabar com esse fantasma que insiste em permanecer. Agora, sobre esses efeitos a longo prazo da Covid no coração, isso tem a ver com a idade também ou não? Tá mais propenso a ter alguma dificuldade a pessoa com idade mais avançada ou não? O jovem é um privilegiado, né? A maior parte dos jovens, eles nem percebem que tiveram Covid. Às vezes, ontem me ligou um paciente e falou, olha, eu trabalho no cartório, eu tô com Covid hoje, ele tem 32 anos. Falei, mas como é que você pegou? Falou, tem o meu colega aqui, ele achou que estava com gripe. Falei, gente, qualquer gripe que você pegou agora, vai ver se não é Covid. O jovem suporta muito mais, evidentemente, salvo se ele tiver alguma comorbidade grave, uma doença que seja importante. O idoso, ou pelo menos indivíduos com mais de 60 anos, eles têm uma característica, cai a imunidade naturalmente. Então você não sabe enfrentar uma virose como a do Covid ou a da gripe. Tem muita gente internando por conta da influenza,
do que do Covid. Aliás, doutor, me permita, Pedro, desculpa. Eu achei muito estranho, essa orientação que agora está sendo seguida por todo mundo, né, virou um rastilho de pólvora, de abolir a máscara. Eu confesso que eu achei bem estranho, porque eu achei que a gente podia ter a gente tinha uma oportunidade de criar esse hábito. Eu ouvi você falando isso outro dia, né? Pô, a gente vê, fala assim, pô, no Japão, né? A gente vê, não tinha Covid, não tinha nada, passou. Aí você vê o japonesinho entrando no metrô lotadinho com máscara. E eu achei que a gente podia ter criado, já que foi obrigatório, era chata a máscara, vamos manter, você tá com uma gripe, vai de máscara. A cultura tropical brasileira não aceita muito isso. Você não vê a cara da pessoa, você acha que, será que ele é bandido? Será que tem cara de bandido? Que é uma bobagem também. Na verdade, quando você tem indivíduos doentes, você tem que se proteger. Se a pessoa está no doente... hospital, né? No pronto-socorro, eu não entendo como é que a gente não usava máscara dentro do pronto-socorro. Mas agora não precisa tem mais, vírus né? ali em tudo quanto é lado, né? Mas mesmo num lugar público como metrô, ônibus, você não sabe quem está do seu lado. Eu lembro vocês não são desse tempo, eu sou do tempo do bonde. E o bonde tinha lá, cuidado com esse indivíduo do seu lado, faceiro, se ele tossir. Eu lembro que tinha mais história, pegava bonde de pé. Mas então, a gente tinha medo da tosse dos outros. Então, se a pessoa estiver doente, ou pelo menos com tosse, alguma coisa, mesmo que seja absolutamente que não passa para os outros, use uma proteção de máscara, ninguém vai achar ruim. O que eu acho estranho é, às vezes, ser sozinho dentro do carro de máscara, porque aí não tem porquê, né? Ele sozinho não tem porquê. Antônio Carlos de Atibaia, nosso ouvinte, está dizendo que foi seu residente na BP, deve ser Beneficência Portuguesa? Em 1973, e também ex-aluno marista, tá bom? Tá mandando um abraço pro senhor que legal. aqui. Quem mais? A Lúcia tá mandando um abraço também aqui para nós. Meu nome é Antônio Lino, estou adorando a entrevista com o Dr. Nabil. Tenho 69 anos, frequento a academia pelo menos 4 vezes por semana. Além dos exercícios propostos pelo personal, corro 5 quilômetros na esteira após executar o cardio. Nossa, já fiquei cansado Velocidade de 9 a 10 km por hora. A gente tem que saber que exercício físico você faz o que te dá, o que você gosta. Não adianta você fazer o que o outro mandou. Faça o que você gosta com qualidade. Então, eu gosto de andar, gosto de correr, gosto de... Doutor, deixa eu falar aquela coisa. Você joga algum esporte? Pelo teu tamanho, você nem lançamento de dardo. Nada. Deixa eu te falar uma coisa. Não, tem gente que gosta. A minha mulher, por exemplo, sempre praticou esporte e tal. Eu não sei como é. Se você pequenininho, você começa a praticar esporte e você já gosta. Mas isso é parceirada. Então, mas deixa eu falar uma coisa pro senhor. É parceirada de infância que você arruma. Mas é mesmo. Então, os pais, mães, tios, avós que estão ouvindo a gente, tem que botar a molecadinha para fazer esporte mesmo, que aí vai ficar natural na vida dela. Para nós que não tá tão, na nossa vida, não tá tão introjetada a cultura do esporte, não tem essa, faz o que você gosta. E não gosta de nada, doutor. A gente não gosta de nada. Agora tem uma coisa. Quando você faz... Hoje eu vou fazer. O final é legal. Quando termina, a sensação... Tô falando sério. Existem os hormônios. Não tem a... Endorfinas. E não é conversa mole. Existe realmente o prazer do exercício físico. Dançar é um exercício? Você gosta de dançar? Então dance. Porque, na verdade, uma vez nós fizemos um levantamento nesses bailes da saudade que tinha, não sei nem se tem ainda. Tem, às 5 horas da tarde, das 5 às 8h30 da tarde, no Clube Atlético Ipiranga, onde, aliás, eu comecei minha carreira esportiva. Comecei a jogar basquete no Clube Atlético Ipiranga, com 6,5, 7 anos de idade. A gente ia a pé até lá com a turminha nossa e a gente jogava. A dança é um dos melhores exercícios, dança de salão. Então você roda, você tem equilíbrio, exercício aeróbico e resistência física. Fora se pintar o clima, ainda você pode tomar cerveja junto. E sabe lá Deus o que mais, né? Que também é atividade física também. Termina às 8 horas da noite. E atividade física também. Mas tem isso, né? Um exemplo, assim, acho que falando uma obviedade, mas é verdade. O difícil é começar, né, doutor? Olha, tudo na vida é prazer que você tem que ter. Você tem que ter um fio terra para descarregar as suas tensões. Qual é o teu fio terra?
É leitura, cinema, é esporte, ver um filme. Então cada um tem o seu fio terra e tem que utilizar o seu fio terra para descarregar, porque tensões é o dia inteiro. Mas filme não queima caloria. Depende, né? Se for aqueles filmes de terror, você acaba ficando... Eu não gosto de ver filme de terror de jeito nenhum. Doutor Nabil, o infarto, ele é mais recorrente em homem do que mulher, mulher em homem? Sempre foi mais em homem, só que com a mudança dos hábitos de trabalho e de vida, a mulher está se igualando ao homem. E agora nós temos dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem o departamento da cardiologia da mulher, porque elas são diferentes também nas doenças. O tamanho do coração de uma mulher é menor do que de um homem, então, por exemplo, as doenças podem ser um pouco piores. A cirurgia cardíaca na mulher dá um pouco mais de trabalho do que no homem, porque elas têm um tórax menor. Então, uma série de itens. E tem mais, agora a mulher, agora diminuiu, mas elas fumavam, disputavam um cargo. Se você olhar hoje em qualquer empresa, existem mais mulheres tomando a direção do que homens. Nós estamos realmente sob o jugo delas também nas grandes empresas. Sim. As CEOs, as diretoras, e são ótimas. E eu lembro que o doutor Adib Jatene dizia muito tempo atrás, ele falava, eu gosto de ter assistentes mulheres. Eu falei, por quê? Porque elas fazem tudo direitinho, não tem quebra-galho. Agora, essa ascensão das mulheres tem provocado mais danos cardíacos? Há uma correspondência entre a responsabilidade a mais, o estresse a mais? Tem, porque queira ou não queira, a mulher tem muito mais obrigações que o homem, porque ela é dona de casa, queira ou não queira. Ela cuida de filho, de marido, de sogra, de sogro, de tia, e ela esquece dela mesma. Então a gente percebe que a mulher ela acaba fazendo vários outros trabalhos que um homem não faz. Lavar prato, limpar prato. Isso não é uma tarefa feminina. Eu detesto. Eu brigo para ter. Quando eu morava em República, eu pagava alguém para lavar os pratos para mim. Não queria lavar prato. Não sei por que criou esse. Não sei se é a nossa herança árabe, que o machismo é preponderante, né, entre os árabes, né? E a minha mãe também. A minha mãe, nós somos em 3 irmãos, eu e 2 irmãs. Minhas irmãs falam com a minha mãe, com 95 anos, alguma coisa, ela, não, senhor. Ela dá bronca, né? Quando eu falo, ela, sim, senhor. Olha. Porque é o filho homem. Tradição, É tradição. Precisa mudar, né? Está mudando, né? Já, graças a Deus já mudou. Eu queria lembrar uma coisa que nós não falamos, que está me deixando nervoso aqui, as bombas. Não, vamos falar sobre isso, anabolizantes, né? Porque virou uma pandemia pior que a do Covid. Todo mundo passando pomadinha de testosterona, tomando anabolizante, e tem uns, não vou dizer assim colegas, mas tem médicos prescrevendo e dando cursos de como usar. É como pedir para alguém ensinar coisas erradas. Enfim, depois a gente fala. Não, vamos falar sobre isso. É importante, sim, até porque nós temos aqui várias faixas etárias na audiência e é bom que os pais também fiquem atentos, né, aos filhos que frequentam a academia, porque isso às vezes surge no ambiente da academia, né? 56% de frequentadores da academia utilizam anabolizantes. Caramba. Mas, doutor, as pessoas não sabem o mal que estão fazendo, sabem e correm o risco? Na verdade, existe um comprometimento de certos médicos e profissionais de saúde que prescrevem dizendo que não tem problema. Com essa história de não ter problema, eles ganham dinheiro com isso e o fato é comercial. Hoje tem lá medicina integrativa. Isso não existe no Brasil. E é proibido por lei. Mas o que é isso? É um negócio que eles inventaram para dar um nome diferente para você tomar hormônio, tomar suplemento, porque nós vamos integrar seu corpo e alma como se as coisas fossem diferentes. Então, hormônio, vamos fazer reposição hormonal. Inventaram um valor normal que é baixo. Isso não existe. Se está normal, é normal. Então, existe um valor normal de testosterona. Se tem sintomas, procure o especialista na área. Não adianta você ir vai no endócrino, vai no urologista ou no ginecologista. Você tem que ter níveis baixos de hormônios,
abaixo do mínimo normal. Você tem que ter sintomas, tem que repetir o exame no mínimo 3 vezes para confirmar, porque existe uma flutuação dos níveis. Uma hora está alto, outra hora flutuação. O teu estresse pode baixar teus níveis e não tem nada a ver com doença. Agora manda tomar hormônio. Passa pomadinha. Só para te contar, nos últimos meses, no nosso grupo de cardiologia do esporte, na internet, são 130 mais ou menos, começamos a pegar o grupo de queixas que apareciam. O número de problemas cardíacos por causa da testosterona foi assustador. Nós fizemos agora um banco de dados, vamos começar a mapear porque estamos absolutamente assustados. Essa pomada que o senhor está falando aí, ela é vendida de forma lícita para quem realmente precisa e acaba sendo usado de forma indiscriminada, é isso? Exatamente, porque todos os hormônios, tudo é lícito, não é droga ilícita, só que o uso dela é ilícito. Você tomar oxandrolona, tomar o Dianabol, tomar o Winstrol, tomar outros medicamentos que são proibidos quando não tem doença. E, aliás, eu queria até comunicar a vocês, faz uma semana atrás, o Conselho Federal de Medicina, depois de 8 meses de pressões em cima dele, estudaram tudo e votaram, vai sair terça-feira agora no Diário Oficial, a proibição do uso de reposição hormonal sem doença, que é para força muscular e para libido. Aumenta o libido? Lógico que aumenta. Só que o contrário acontece. 100% dos usuários de anabolizantes ou hormônios sem necessidade tem efeitos colaterais, 100%. Agora, essa decisão, ela tem que efeito prático? Você pode prender o doutor. Mas prende? Porque aí que tá, ele tem várias soluções. Você, quando caça o diploma de um doutor, como já existe alguns caçados, eles entram na justiça que precisam trabalhar. E como ele não sabe fazer outra coisa, então o juiz dá liminar para ele trabalhar, mesmo sendo bandido. Então esse é o problema do que está acontecendo por aí, infelizmente. Mas eu agora saindo e foi difícil para sair, essa regulamentação oficial vai sair terça-feira. Por quê? Porque existe interesse comercial nessa história. Existe interesse de vender cursos de uso de hormônio, modulação hormonal, que é um negócio também absolutamente nada a ver com medicina séria. E a gente fica até com medo, porque o que existe de guerra contra a gente que fala... existe um site hoje chamado Bomba Tô Fora, um Instagram, que é um grupo de médicos especialistas que estão mostrando que você pode ganhar força muscular sem precisar tomar hormônio. Agora, eles vão atrás disso porque é mais fácil com o anabolizante? Imagina um garoto de 18 anos na academia, meio mirradinho. Ele começa a tomar hormônio, ele fica com o pescoço grande, braço grande, bonitão. Aí ele vai para a internet tirar uma foto com o peito de fora. E aí ele fica o rei da cocada preta. E aí ele acha que não está fazendo mal pro corpo, mas está fazendo mal. Até filhos de médicos já me ligaram, dizendo, olha, meu filho está usando hormônio, o que você acha? Eu falo, vamos conversar com ele, porque não adianta ser adolescente, você não pode brigar, você tem que conversar. Tentar explicar para eles que vão ter efeitos. Aliás, o hormônio mal dado, o anabolizante, ele dá pressão alta em 40% dos usuários, mais ou menos 40%. Dá lesões cardíacas e o pior, zera os espermatozoides. Então eu tenho, pelo menos nos últimos 3 casos que eu vi no consultório, eles estavam sem espermatozoides e estavam para casar por conta do uso de hormônio de testosterona. E o duro é repor isso. Então eu mandei para o endocrinologista, conhecido, amigo, ou que entenda disso, para tentar ver, e não vai conseguir aumentar os espermatozoides, porque foram destruir. O sintético, quando é usado de uma maneira não médica, vai dar danos para o indivíduo. Então é lastimável o que está acontecendo. E o pior é que ninguém fica preocupado. Ô, doutor Nabil, tem alguma coisa que possa ser usado para
para colaborar com a pessoa que quer melhorar a condição física e tal, e que não tenha esse efeito danoso? Concretamente, se eu vou para academia, eu quero ficar bombadinho, legal, bacana. Isso sem uso de anabolizantes. O que eu posso usar para... Treinamento físico. Mas não tem nada, nenhuma... Não. Nada. Se você olhar o pescoço de um indivíduo que usa anabolizante, parece o Michael Tyson, né? Aquele pescoço grandão. Olhar bravo de pitbull. As mulheres começam a ter voz mais grossa, não naturais, bigode e barba, o clitóris aumenta. Então, puxa vida, e assim mesmo elas acham isso muito bom. Então nós temos agora várias feiras que aparecem que é para disseminar o uso de anabolizantes. Tem que tomar muito cuidado. Esse site do Instagram que é grátis, Bomba Tô Fora, chama, é arroba, né? Arroba não, é. Arroba Bomba Tô Fora. Ele tem essa vantagem de ensinar como se fazer sem precisar usar hormônios. E a gente tem também o treinamento físico. Existe um grupo liderado por um jornalista, Marcelo Bueno, que ele faz inclusive campeonatos de fisiculturismo, e nós fazemos o antidoping em seguida com Solera, Fernando Solera. Opa! Para a gente poder provar que aquele indivíduo ganhou massa muscular sem usar anabolizantes. É isso que é o grande segredo. Agora, realmente causa danos. É uma pena que disseminou entre os médicos jovens, a prescrição, fazendo cursos. Por quê? Porque ele começa a cobrar R$1.500, R$2.000 a consulta para fazer, ou fazer terapias com não sei o que, inventando moda, gente. Perigo, então, né? Então, na dúvida, liga para o Conselho Regional de Medicina ou liga para o seu médico de família, conversa com ele para poder sair dessa, porque é um desastre e virou uma pandemia, esses hormônios e reposições hormonais, modulação hormonal, medicina integrativa que eles inventam, oxigenoterapia, ozonioterapia também, que é outras coisas que ninguém provou nada até hoje. Doutor Nabil, deixa eu perguntar para o senhor sobre cigarro, né? Que é dúvida de alguns ouvintes aqui que estão mandando. Tem essa questão aí do cigarro ainda. Não só do cigarro... o eletrônico. Isso, eu ia chegar aí. Porque o cigarro todo mundo sabe que faz mal. Mas a pergunta que chega hoje aqui é a pergunta que chegava nos anos 70 do cigarro comum aqui, né? Posso fumar um maço? Esporadicamente, dou umas tragadas nesse cigarro eletrônico. Ele faz tão mal quanto o cigarro... Faz tão mal ou mais. É como o narguilé. O narguilé dos meus patrícios libaneses, sírios. O narguilé é quase que um costume cultural. O problema é a quantidade do que você absorve de nicotina. O cigarro eletrônico, ele é uma enganação perfeita, né? É muito bem feito. Quem bolou realmente é um gênio. Porque ele te dá muito mais nicotina ou substâncias negativas da nicotina de uma maneira instantânea. Normalmente, quando você fuma qualquer cigarro, eletrônico ou não, em 8 segundos o cérebro já recebe o aviso que está entrando nicotina no corpo. Então, o centro de controle cerebral já... E com isso você vai adquirindo o hábito. Muitas vezes você vai criar a dependência química do cigarro eletrônico. E não é à toa que está proibido no Brasil. E agora eles querem fazer uma mudança na lei, vamos liberar um pouquinho. Aquela velha história, né? Sempre tentando quebrar o galho dos que vendem cigarro eletrônico, porque é um absurdo. Sabe que esses dias eu tive uma conversa com a minha filha, 22 anos, e ela veio me falar: não, pai, esse narguilé, você tá mal informado. Ela veio falar pra mim assim: pai, você não tá sabendo das coisas, como é que é? Não, o narguilé é bonito. Ele falou: não, mas tem um agora que é diferente, que tem umas essênciazinhas, uns saborizinhos de laranja, de sei lá que diabo que Eles colocam no tabaco a essência. Aliás, esse que é o grande problema, porque fica saboroso, que nem o doce. Aliás, a gente tem... Mas é tão ruim quanto, é a mesma porcaria. Ou até mais. Eles acham que causa mais danos, porque ele tem uma
vamos dizer, a inocência do cigarro eletrônico faz com que você utilize ele mais do que você utilizaria. E todo mundo mete o pau no cigarro em geral, né? Então, o eletrônico é chique, né? Bonito, eletrônico. Parece que não tem tanto cheiro, né, de cigarro quanto... Não, e eles têm assim, quem tem, parece que aquele, pô, esse cara é diferenciado, ele é rico. O que o cigarro proporcionava nas propagandas Pois é. anos atrás, né? Meus pais fumavam nos anos pós-guerra, imagina. Mas era chique fumar, era sinônimo de poder, era sinônimo de independência. Aquele filme Casablanca até hoje ficou na história, né? Mas você vê, foi feito um trabalho de conscientização e até um terrorismozinho, né? Mas acho que nesse caso, bem-vindo. Com aquelas fotos horrorosas no maço de cigarro. Mas agora... Funcionou, não funcionou? Estão dizendo que estão pondo fotografia de político agora. Pode ser que assuste um pouco mais mesmo. Não, mas hoje em dia, por exemplo, você tem uma restrição muito maior ao fumo do que você tinha uns anos atrás, né? Ficou socialmente... O restaurante, o senhor lembra? Tinha área de fumante e não fumante. No avião. Tinha até a poltrona 15... Como se a fumaça respeitasse aquela barreira. Aliás, um dia a gente precisava conversar sobre os voos. Você sabia qual é a pressão barométrica dentro do avião, equivalente a quê? Todo mundo acha que é nível do mar, né? A pressão dentro do avião. Não é. É a 2.000 a 2.500 metros de altitude. É como se jogasse na Bolívia, dentro do avião. Então, aquele que é cardiopata, aquele que é pneumopata... tem que tomar muito cuidado com os voos longos acima de 4 horas. E outra coisa, se você tem problema cardíaco, não fique no fundão. Fique próximo à executiva. E por que isso? Vocês têm a ideia? Pressão é maior lá atrás? Não, o oxigênio, porque o avião não tem oxigênio. Ele tem só aquele para respiração de emergência, aquele não pode ser usado nunca. O oxigênio que nós respiramos dentro do avião entra por dentro, pela frente e sai pelo fundo. Quanto mais alto estiver o avião, se ele é um avião fretado, é menos oxigênio. Então, na cabine do comandante, graças a Deus, é quase 100%. Vai baixando. Lá no fundão, a turma do fundo vai respirar 90% de saturação. Vê, não é por acaso que a executiva é na frente, né? Quer dizer, você já começa a separar o cidadão. Primeira classe e tem mais. Lá no fundão você dorme logo, porque não tem oxigênio no cérebro. Aí já é bom. Então, aí já tem um lado positivo. Você não precisa nem beber, você já vai dormir porque aí já tem um lado positivo. Já tem um lado positivo. Pô, mas é isso mesmo? É isso mesmo. Então, E aí dá para tomar um remedinho? Não tem nada que dá para prescrever? Aí, não. Assim, no voo? E outra coisa, se você tiver uma parada cardíaca, que nem o Luciano do Vale... Eu já tô começando a sentir uma pontada aqui. Vamos mudar de assunto, vai? Vamos falar de futebol. Não, mas falando sério. Mas não chega ao ponto do cara, não vou fazer essa viagem porque... Não, existem problemas. Quando um paciente cardiopata vai viajar, nós temos que dar uma orientação para ele. Mas cardiopata, assim, como é que define o cardiopata? Infarto, o cara que tem doença das coronárias, eu falo, pegue a poltrona próxima executiva. Eu falo mesmo. Sério? Outra coisa, você tem problema de pulmão, bronquite, asma, contrata um bujãozinho de oxigênio para levar para a viagem. Você pode fazer isso, é barato e você pede 2 dias antes. É como você pede alimentação no avião. Você é diabético, você pede uma alimentação para diabetes. Você é judeu, você quer pedir uma alimentação própria, pode pedir. Então essas coisas existem, é que a gente não sabe, ou não faz, ou ninguém fala. Ninguém fala, Mas a gente avisa que viagens longas tem que ter cuidado. Outra coisa, o que tem dado mais é problema na perna, as embolias, as tromboses das pernas. E nos levantamentos feitos no mundo inteiro, o lugar onde mais tem problema cardíaco é no aeroporto. Porque quando você chega, já chega nervoso, avião, empurra a mala, atrasa o voo, não sei o que, quer dizer, é um lugar de estresse. Doutor Nabil, é verdade que algumas pessoas podem infartar e não perceber que infartaram? 50% dos infartos não tem sintomas, principalmente se ele for diabético, porque as raízes nervosas, elas ficam como se fossem, vamos dizer assim, dopadas pela diabetes, mesmo controlada, e muitas vezes não sentem dor. O infarto, eu já tenho história de pacientes que chegou a trocar pneu do carro infartado sem saber que estava infartado. Então, de que jeito você vai descobrir que você teve infarto?
ou se mudança de hábitos aconteceram no idoso, muitas vezes ele começa a mudar alguma coisa, está estranho, ou ele sente tontura, palpitação. O eletrocardiograma ainda é o grande exame quando ele é bem feito. E hoje estou preocupado também que muitos laboratórios aí compraram as máquinas de eletrocardiograma que elas dão um laudo direto. Qual que é a diferença do eletrocardiograma para o ecocardiograma? O eletrocardiograma é um registro elétrico do batimento cardíaco. O ecocardiograma é o ultrassom. Agora, o mais importante é que vários laboratórios de qualidade duvidosa, muitas vezes ou não, o aparelho de eletro que dá o laudo. Então não tem... É um laudo que pode estar errado. É inteligência artificial errada. E nós Tão estamos... inteligente assim. Agora, no caso desse infarto aí que o cara não percebeu, como é que é? Ele vai tocando a vida, ele vai notar que, De sei lá... repente ele tonteou aqui, caiu lá. Dias depois. Pode ser até 5 dias depois, 6 dias. Já tive casos assim. E qual é o prazo para descobrir que ele teve um infarto? Assim, o senhor consegue... Antes dele Às vezes, morrer depois mesmo, de um né? ano ele aparece no eletrocardiograma, aparece Depois de um assim. ano? Aparece a cicatriz, o senhor teve infarto. Eu não. Teve sim, não tive, não tive. Vai lá, o eletrocardiograma mostra que teve Agora, infarto. nesse caso aí, menos mal, né? Cicatrizou ou fica alguma sequela? Porque ele não... Não, dependendo do tamanho do infarto, pode não ter sequela nenhuma. Quer dizer, passou e... Passou batido, que nem fosse uma cicatriz. O problema é o seguinte, a gente não sabe... Quando deu um infarto, entupiu alguma artéria pequena do coração. Mas você tem mais 3 ou 4 artérias ali. E como é que será que estão as outras? Porque nada acontece só num lado. Será que Lógico. tem mais? Então é importante averiguar as outras também. É esse que é a diferença, que você pode ter infarto de uma artéria pequenininha, sem vergonha, né? Passou, graças a Deus avisou, eu descobri que tinha outras lesões nas outras artérias. Aí consegue prevenir, Aí você faz o substituir. tratamento, e o tratamento começa a embaixar o colesterol. Mesmo numa criança tem que baixar colesterol. Hoje as crianças estão com o colesterol mais elevado, né? Por quê, doutor? Por causa da alimentação e porque também os hábitos, realmente, pouco exercício. Todo mundo está no celular, né? E ninguém mais faz exercício físico. Ninguém mais joga bola na rua, né? Pois é, jogava bola na rua, jogava peão, corria. Esconde. Ó, doutor, o senhor, não sei, eu tenho a impressão que as novas gerações, na comparação com a nossa, eles têm alguns hábitos que são mais saudáveis. Tenho a impressão, não sei também se isso é... Aquele joguinho, aqueles jogos, lembra do Win? Win, né? Chamava Win? Wii, né? É. Então, Nintendo, né? eu participei de uma banca de doutorado de um médico sobre o Wii. Ele comparou o gasto de calorias no Wii, jogando tênis no Wii, com jogando tênis na quadra. Pro ouvinte que não sabe, é aquele que você pega o controle na mão e você Isso. faz o movimento... Isso, na né? televisão. Na televisão, exatamente. Eu acho que ainda tem isso aí. Tem. Então, o gasto energético foi muito parecido, Sério? porque ele se movimentou. O problema é você ficar aquele que sentado você fica só no sentado dedinho. só no botão. Só no dedinho, os games Pô, da eu vida. tenho lá, vou começar a retomar isso aí. Então, Então isso aí. pronto, você pode ficar até de calção feio que você tem. Não, aquele que é... Aquela bermuda O de... problema é que você se empolga, vai dar uma raquetada e acerta no mas lustre, olha, né? tem Bom, muito. você tem que fazer o Tem que ser lugar um próprio. ambiente, não pode ser na cozinha, por E exemplo. o box, por exemplo, se você for jogar, Não, vai é, ser com alguém. Aliás, debaixo do chuveiro, você podia fazer alguns exercícios sem cair, né? Por exemplo, levantar o Sem ponta dos- cair? Não, o senhor também... Não, porque escorrega. Bom, desculpa. Levanta o dedo dos pés, faz a panturrilha debaixo do chuveiro. Por que não? É, Porque a panturrilha é o nosso segundo coração. Ah, é? É, ele que tem é uma bomba de mandar o sangue para cima. Então, você pode reparar, você olha quem está de bermuda, aquela perninha fininha, não é boa. Não é boa para a saúde. Então, a panturrilha, ela mostra que o indivíduo E faz esse exercício que o atividade. senhor está falando é levantar o calcanhar. Levantar, ficar na ponta dos pés, sei lá, 3 séries de 12 vezes. Lógico, não é o médico que faz as instruções de exercício físico. Mas o Quem senhor faz- tem muito contato com quem profissionais fez de isso, educação física. eu mesmo faço. O profissional de educação física é o meu foco, ele que tem que me ensinar. Aliás, o grande problema de certas academias é não ter mais professor. É. Só tem vídeo. Aí você está torto lá fazendo exercício Aí torto. a lombar sente. Você vai ter uma hérnia de disco, vai ter uma lesão, porque falta o profissional de educação física que devia ser obrigatório em toda academia. Mas o mercado está mudando, então virou uma bagunça.
Sintomas do infarto aqui pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Só dor no peito ou tem algum outro sintoma? Não, tem vários sintomas. Braço formigando. A dor no peito, dor nas costas, relacionada ao exercício físico, é o basicão. Tá. Você pode ter tontura, falta de ar, desmaios. Quer dizer, tem vários... Até dor na boca do estômago, que a gente confunde, é gastrite, é azia. Então, por isso que o diagnóstico ele é um conjunto de sintomas que a gente chega à conclusão e tem que checar com os exames de laboratório e do eletrocardiograma. Agora, o pior de tudo, se você está correndo no Parque Ibirapuera ou você está correndo lá no Parque Vila Lobos, começa alguém do teu lado sentir mal e tem mal súbito, o que você faz? Ligo pro SAMU. 92. Mas liga aonde? Você está com o celular lá correndo. Se não tiver com o celular, vai ter que gritar pra alguém ali. E a vítima, o que você faz? O que você faz com a vítima? Faço o quê? Exatamente, ela vai morrer se você não fizer nada. Então, primeira coisa, alguém passou mal, senta, põe ele sentado, confortável, conversa com ele. Está dando para conversar? Conversa. Deixa ele tranquilo e chame assistência. Não carregue a vítima para nenhum lugar. O maior erro é a gente carregar as vítimas que passam mal, vamos levar, põe no carro, põe lá no fusquinha da vida, tudo torto, ele vai chegar morto. Então, primeira coisa, confortável, deixa deitado, quietinho, peça ajuda para quem puder, grita, para alguém vir te ajudar. Se teve parada cardíaca, aí a chance dele escapar é muito difícil, mas quem sabe fazer uma massagem cardíaca deitado em decúbito dorsal, fazer um pouco de massagem no tórax, tem que fazer, não precisa fazer mais boca a boca, esquece mais isso, não precisa mais. São 100 massagens por minuto, imagina, é uma força física boa, né? E vai trocando. A única coisa, em casa, se acontecer isso em casa com a tua vozinha, não adianta você sair correndo para chamar a vizinha. Você fica com a vítima e procure dar assistência para ela. Sim. Conforto, porque você não vai fazer nada, né? Pelo menos converse, deixa tentar ficar acordado e respirando. Doutor Nabil, depois do episódio com o jogador Serginho do São Caetano aqui no Morumbi, que ele morreu no estádio... Eu estava assistindo direto aquilo lá. Foi promulgada uma lei que exige a presença de desfibriladores em locais públicos. Cada 1000 pessoas. Quando tem local de grande circulação. Isso tem ajudado a salvar vidas? Isso exatamente é difícil da gente dizer, porque imagina você num prédio, eles põem um desfibrilador no térreo, e aí? Quem que sabe usar? Não, e no segundo andar, quem que usa? Quer dizer, tem que ter um por andar, teoricamente. Não dá, né? Na verdade, a gente tem que ter meios de salvamento. Aliás, isso é uma coisa interessante. Certa vez eu fiz uma pesquisa para o FDA americano aqui em São Paulo, no meu consultório. E veio o pessoal do monitoria americana para confirmar como é que era meu consultório. Começaram a olhar e tal, assim, o senhor tem seguro contra a queda de helicóptero? Eu falei, como assim? Se cair o helicóptero, eu falei, mas como vai cair? Nunca vai cair. Cai. Se o senhor não tem, não vai fazer a pesquisa. Então você tem que ter uma programação de risco onde você está trabalhando. Tem que saber o que fazer na hora que acontece alguma coisa de errado. A gente não sabe o que fazer, sai todo mundo correndo. Que nem o metrô, quando dá um problema no metrô, vai todo mundo lá para o trilho. Mas que lugar de ficar no trilho? Sai fora do trilho. Então a gente não sabe o que fazer nas emergências. Então é importante que se saiba que tipo de situação eu vou fazer se acontecer na minha casa. Se tem... O americano, em Seattle, uma cidade norte-americana, 70% a 80% da população sabe o que fazer numa parada cardíaca. E o jovem adolescente, todos eles têm aula na escola. Por quê? Porque eles ficam, às vezes, com os velhinhos em casa. Aqui a gente teve aquele período lá da obrigatoriedade de ter um kit, né, de saúde. Lembra daquela maletinha que tinha que ter no carro? Primeiros socorros, né? Primeiros socorros lá, que foi só para gastar dinheiro e não... Aquilo lá e nada. Nada. Doutor, o senhor falou agora há pouquinho sobre médicos, né, que o senhor até evitou chamar de colegas, que prescrevem
medicamentos e tal que fazem mal, no final das contas fazem mal para as pessoas. Você falou de O mau anabolizante. uso, né? Vamos chamar exatamente. Agora, assim, há uma relação perigosíssima entre laboratórios e médicos, né? Os laboratórios muitas Conflito vezes... de interesse. Muitas vezes a gente vê isso, né? Os laboratórios fazem promoções e tal, não sei o quê, fazem Agora encontros. está proibido pelo tal do compliance. Baixaram-se normas chamadas de compliance dos laboratórios. Nem canetinha Bic mais eles dão para nós. É. Antigamente eles davam caneta. Você ia num congresso, você vinha assim com 30, 40 canetinhas bonitinhas, sacolinhas, isso. Agora acabou. Não pode mais. Nem amostra grátis mais tem. Mas você vai de um congresso, você vai ser um palestrante num congresso e tal, no Antigamente, laboratório. o palestrante, quando é speaker de um laboratório, ele é obrigado a se identificar como tal. Porque tem médico que pode ser um corredor de Fórmula 1. Todos os laboratórios ele tem no peito dele. Ele tem qualidades, ele é contratado. Mas ele tem que se identificar como tal, porque na hora que eu estiver falando bem de um remédio, desse óculos, estou falando bem do teu óculos, é o fabricante do óculos que me falou para falar bem. Eu tenho que falar, olha, eu sou speaker do laboratório da fábrica de óculos tal. Tudo bem, eu posso falar o que eu quiser, mas eu estou identificado como relacionado. Então, aí tem que identificar esse conflito de interesse. Então, toda aula que eu vou dar, por exemplo, no primeiro slide eu ponho assim, sem conflito de interesses com esta aula. Porque não é proibido, isso aí não é ilegal, não é roubo. Eu sou funcionário do laboratório. Mas no consultório, por exemplo, ainda tem esses casos de eu chegar lá, o médico me indicar, induzir, quase forçar a comprar aquele medicamento. Todo médico e não tem outro. uma preferência. Por exemplo, o mesmo medicamento de pressão alta, por exemplo, tem 10 fabricantes. E qual que eu uso? De repente eu uso aquele que o propagandista é meu amigo, ficamos amigos, encontrei com ele no supermercado, fui no jogo do Corinthians, ele estava lá. Então, tudo bem. Tem esse relacionamento em tudo. Você, quando vai comprar uma roupa, você vai, às vezes, até naquela loja que você já comprou antes, que o vendedor é teu amigo. Então, isso faz parte do ser humano. É impossível no consultório, por que eu vou receitar do laboratório Pfizer, mas não vou receitar do laboratório, sei lá, que seja o Sandoz. Não, isso se forem equivalentes, e se os preços também forem equivalentes, ok. Eu sempre deixo a liberdade para o paciente falar, pode usar o similar ou o genérico, porque eu sei que agora controla. Nós temos que lembrar que o genérico tem, pela lei, ele pode estar com menos quantidade do que ele está anunciando, até uma porcentagem de 10%. Para antibiótico eu vou ficar um pouquinho chateado. Mas para outros remédios a gente vai ajustando a dose e vamos chegar na dose ideal que o paciente toma. Então, compre o mais barato. A minha esposa, a Miriam, ela detesta de comprar genérico, ela não gosta. E eu gosto. Eu fico às vezes discutindo, o genérico custa R$50, o original custa 80, vamos comprar o de 50. Mas é isso que todo mundo faz mesmo, né? Nessa Você situação, ouve na farmácia essa dúvida e essa escolha, né? O país virou assim, né? Na farmácia, o que me irrita mesmo é chegar lá e Balança. pedir meus... Não, também. Mas eu já nem passo por ela. Mas assim, o que me irrita pra valer é pedir o CPF. E aí é o seguinte, né? O preço, sem eu dar o CPF, é 110. Mas você viu o que acontece quando você pede o CPF? O que acontece? Aparece onde você tem você é sócio daquele convênio médico que dá desconto. Eu tenho CRM de medicina, então, olha, o seu CRM está dando mais desconto do que... Então, doutor, infelizmente... mas o problema é o seguinte, com o desconto, e é um desconto bom às vezes, eu vou comprar com desconto de 10%, 20%, e ninguém está perdendo dinheiro. O laboratório não está perdendo dinheiro, a farmácia não está perdendo dinheiro. Então aquele valor inicial que ele falou que ia cobrar de mim, ele estava me roubando. Porque... É o valor cheio. Então, o valor cheio e enche mesmo, né? Agora, como é que a gente vai mudar isso? Então, eu só tenho dúvidas do que eles fazem com o meu CPF. Porque assim, é um dado importante. Você não é desse tempo, mas tinha um deputado federal chamado Faria Lima.
filho do prefeito, ele bloqueou, porque eles queriam fazer um número único que vai sair agora de todo mundo. Isso. Você vai ter um número único na tua vida. Porque ele falou, isso facilita você descobrir tudo sobre a vida desse cara. E ele não deixou passar essa lei. Aí eu lembro que foi uma discussão, falou, não, na hora que você der seu número aqui, ele vai saber até com quem você está viajando. Aliás, hoje, pela inteligência artificial, se você no celular olhar alguma coisa que não devia olhar, aquilo vai se repetir, porque já descobriram que você gosta de ver aquilo. Então imagina que situação, nós estamos assim absolutamente vulneráveis a tudo. O único jeito é você morar no meio do sítio, lá no meio do mato e ficar lá escondido. E mesmo assim, eles vão te descobrir pelo GPS. É isso mesmo. Dr. Nabil Goraev está com a gente hoje aqui, cardiologista. Existe uma idade para começar a cuidar do coração, fazer uma avaliação com o médico? Qual é essa idade, Dr. Nabil? Qual é a tua idade? 40. Essa é uma idade boa, porque você começou a ficar velho. Obrigado. Normalmente, quando eu me formei em 70, imagina, a gente atendia jogador de futebol, Muricy era junior, assim foi. Então a gente começava a ver assim, olha, com a idade, o jogador de futebol tem que encerrar a carreira aos 35 anos. Então nós dividimos os estudos até 35 anos e depois dos 35. Mas por que 35? Porque 35 já é velho. Esse era o conceito médico que dizia. Por que isso? Porque quando o teu corpo está chegando até os 35 anos, a reposição celular que a gente perde normalmente é rápida, 24 horas. Depois dos 35 passa para 36 horas, 40 horas, 50 horas. Então demora mais para repor. Então isso se chama envelhecimento, que começa quando você nasce, na verdade. Mas as doenças degenerativas vão começar a aparecer com o que você fez na tua adolescência. Se você foi um indivíduo que abusou, engordou, fumou, fez tudo, você vai pagar o preço lá na frente, porque isso vai retardar a reposição da tua célula. Isso é um resumo, evidentemente, não é uma aula médica, mas para dizer que o envelhecimento começa ao redor dos 35, 40 anos nos homens, na mulher a partir da menopausa dela. Mas não dá para empurrar isso? Porque a longevidade... É o que todo mundo está querendo. Né? Mas tem como empurrar essa... Segundo os estudos que eu vi nós estávamos vendo outro dia, um autor americano chamado Levine, ele relacionou a pulsação do coração com o tempo de vida que você vai ter. Você nasce com 3 bilhões de batimentos cardíacos. Essa é a tua marca. Você vai viver os 3 bilhões. Já vem marcadinho. Já vem marcadinho. Então dá para saber até quando eu vou, né? Então, se o teu batimento cardíaco está sempre acelerado, você vai logo. Vai gastar gastando. Faz sentido. Então isso, e aí por conta disso, um indiano no Canadá bolou a Polypill, a pílula que vai salvar a vida de todo mundo. Vai ter um beta-bloqueador nela. Diminui o batimento cardíaco. Com isso, você vai economizar coração lá para frente. Agora, na tua idade, faz a conta. Da hora que você nasceu até hoje, qual é o teu batimento cardíaco hoje? Quando eu faço com o Datena o programa, eu já gasto uns 3 anos. Pois é. Vale a pena? Cada 2 horas. Vale. Tudo vale a pena, doutor. Agora sim, quem já viu o coraçãozinho... Faz a conta. Você está quanto que é agora, nesse momento, o teu batimento cardíaco? Não, eu tô bem. 70, 80? Tá então tá bom. Faz o cálculo. 80 por minuto, 60 minutos, 24 horas. E pela tua idade, você deve ter uns 41 anos. Tá louco, né? Você deu um brincalhão, né? Então, faz o cálculo. Quanto você já gastou da tua cota? E aí tudo bem, eu vou chegar. Não, mas eu preciso saber qual é a cota que eu tenho. Então, mas considerando que você não vai ter câncer, não vai ter infarto, não vai ser assassinado, por um caminho que eu não tô gostando. Não vai tomar um tiro, nem uma facada, você vai ter um tempo de vida. Não, mas eu tenho que saber que eu parto de quanto?
Qual é o meu estoque que eu tenho de batimento? 3 bilhões. É a média. É a média no. Quantos zeros dá isso? Eu nem sei quantos zeros. 3 bilhões. 3 bilhões. Vê quanto você já gastou até agora. Não, a gente vai conversar Você vai sobre sair da saída que você for tomar café, vai acelerar. Talvez seja meu último programa hoje, então eu quero mandar um abraço para todo mundo aqui. Bate. Tá louco. Não, mas é engraçado porque o batimento cardíaco do bebezinho é acelerado. Dentro da mamãe, né? É e acelerado. o do idoso é mais lento. Quer dizer, mas tá errada a natureza, né? Agora, peraí, deixa eu entrar num outro tema aqui. Transplante de coração, já que a gente tá falando disso aí. Talvez seja vamos ver se necessário. salva a vida do Vamos. Agostinho aqui. Essa semana, o HCOR deu alta para uma criança de 4 anos que estava 90 dias aguardando o transplante. Olha que beleza. Espetacular, saiu andando. Avançamos nesse ponto, então. Muito, muito. O grande problema é o doador, né? Que infelizmente existe uma restrição ainda no Brasil para doações de órgãos. O indivíduo ainda, as famílias que decidem estão num sofrimento. Imagina aquelas crianças lá de Blumenau. Por que poderia ter utilizado os transplantes de vários órgãos para a criança? Precisa ser rápido, né? Não, você tem um prazo de poder usar. Por exemplo, a córnea não precisa de muita coisa, mas os outros órgãos precisam de tempo, conservação. Mas imagina, a cultura latina, a cultura nossa, ainda é difícil, porque ainda não. Será que a pessoa realmente morreu? Se não morreu, vai acordar? E é uma pena porque a estrutura, a logística para transporte e tal, nós temos, né, doutor? Pelo menos teoricamente funciona. E a gente vê isso. O transplante salva vidas, realmente. Transplante, hoje até de osso tem transplante, de pele. Então, o corpo humano hoje ele pode ser reutilizado em várias formas para salvar a vida. Agora é duro, numa hora de sofrimento, você está fragilizado, você não quer nem ouvir falar, né? Está valendo aquela história da pessoa colocar na carteira de identidade dela, no RG? Mas parece que existe gente que acha que não tem que pôr, ou não escuta. É difícil. Mas eu fui renovar a minha carteira de identidade, né? E como doador. Perguntaram lá na hora, saiu lá direitinho. Achei bem... isso já ajuda mas bastante. Mas se pergunta para a família mesmo assim, né? Pois mas é uma confusão nessa hora, poxa vida. Ainda mais se é uma morte trágica, você não quer nem ouvir falar. Né, e o problema porque é uma questão cultural, como o senhor falou, né? Se a gente começar a fazer uma campanha agora, e nunca faz também, né? Não sei, tem que partir de alguém. Quando existem novelas que falam de transplante, é impressionante como aparece em doador, a facilidade para doação. Sim. Isso ajuda muito. Mas fora isso, são campanhas. Agora, nós estamos assim numa época de vida aqui no Brasil extremamente polarizada para tudo, né? Não tem meio termo tudo. Todo mundo é ou a favor ou é contra. Tá complicado, a gente não consegue. Ou você gosta de Bauru ou você gosta de hambúrguer. Né? Não tem meio termo, né? Dr. Nabil Goraeb, cardiologista, professor de pós-graduação em Cardiologia e Medicina do Esporte. Eu quero te agradecer por ter vindo hoje aqui conversar com a gente sobre o coração, sobre saúde. É uma das marcas da Rádio Bandeirantes essa prestação de serviço. O senhor já contribuiu e contribui muito para a orientação dos nossos ouvintes. Muito obrigado por vir bater esse papo agradável aqui num sábado de aleluia de manhã, com uma audiência que tentamos aqui saciar todas as perguntas, mas não deu para responder todas como sempre. Muito obrigado pelo convite e espero que todos continuem vivendo felizes, né? Pelo menos com o seu time sendo campeão, é isso mesmo? Então, eu estava pensando aqui, acho que boa parte das mazelas do meu coração tem a ver com isso, viu, doutor? E quando não é o seu time, que não seja o time rival, né? Como muitos estão fazendo não tem solução. Nesse fim de semana aí com a Água Santa. Esse fim de semana vai estar bem acelerado, né? Para todos nós. Começa, o Capirote me falou que hoje já vai ter que jogo que tem hoje? Hoje tem Grêmio, parece. Então, acho que Grêmio e Caxias, amanhã depois tem Palmeiras e Água Santa e tem o Fla-Flu lá com a transmissão esse na tela da Band. Fla-Flu aí vai ser pegado. Vai ser. Doutor, obrigado pela entrevista. Prazer, um abraço aí. Foi ótimo. Obrigado Boa a vocês, Páscoa. Tá com Deus. Boa Obrigado. Páscoa para vocês e para os ouvintes aí.